Bem-vindos. Vou colocar aqui o vídeo no Spotlight. Pronto. Bem-vindos à aula magna de outono, aqui da Academia Dulcis Domus. Hoje, dia 31 de março. Uma grande alegria ter vocês aqui com a gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Lores, e eu sou cofundadora da Academia Dulcis Domus. Eu e meu esposo, nós iniciamos esse projeto aqui em 2019. E tudo começou na verdade, começou em 2018, antes da academia, com um podcast, né? Conforme eu fui me interessando pela educação domiciliar, eu fui buscando um método. Ops, está sem áudio, o pessoal está falando aqui. Vocês estão me ouvindo? Não, ali está ok. Bom, de repente pode ser, vocês que estão dizendo que está sem áudio, talvez falte vocês conectarem o áudio de vocês. O Zoom, às vezes, ele faz com que você fique sem som. Então, de repente, clica no microfonezinho que tem aí embaixo, se bem que elas não estão me ouvindo, então eu não vou ouvir a orientação, né? Então, Levi, se você puder falar com elas aqui no chat, de repente. Isso, Chat. Isso. ótimo. Bom, e como eu dizia, então, estava comentando com vocês anteriormente, 2018, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre educação, quando eu comecei a me interessar por essa realidade da educação domiciliar, e me encantei com essa proposta da educação clássica, né, de procurar que a educação não seja simplesmente um passar informações, mas ver esse processo como um meio para um fim, que é a formação do caráter. Então, toda essa ideia de contemplação do bem, da beleza, da verdade, foi algo que eu quis trazer para a educação dos meus filhos, e ao mesmo tempo eu ia me deparando com uma realidade que era a seguinte, né? Quando a gente procurava qualquer coisa sobre isso em português, educação clássica, ou sei lá, né, como, enfim, encaminhar os filhos nesse sentido, sempre eram coisas muito difíceis de compreender, né? Tinha ali alguns eruditos falando coisas maravilhosas sobre os clássicos e Aristóteles, e nossa, que legal, mas para as mães, né, que estão ali lavando a louça, trocando fralda de neném, aquilo ficava muito pouco concreto. E eu comecei a pesquisar alguns conteúdos em inglês, e aquilo começou a me ajudar muito, né? Ideias muito práticas. Puxa, por que que você tem que ler conto de fadas para os seus filhos? Por que que isso é importante? Como que você vai fazer isso? É qualquer conto? E a poesia? Que tipo de autor você pode ler? É importante memorizar? Não é importante? Existe alguma técnica? Como que você pode fazer isso? Enfim, conforme eu ia estudando sobre isso, até bastante inspirada pela filosofia da educação da Charlotte Mason, que é uma educadora que eu admiro bastante, eu fui implementando um monte de coisa na minha casa e fui ficando muito feliz com o resultado. E fui pensando, bom, eu preciso falar isso para as outras pessoas. Então foi assim que eu criei o Pod Clássica, que é um podcast, talvez alguns de vocês aqui tenham conhecido nessa época. Mas, além disso, eu também tinha experiência como professora de inglês, e aí foi que em 2019 começou a Academia Dulcis Domus, inicialmente com um projeto que chamava Inglês em Família. A gente ajudava os pais a ensinarem inglês em casa, tinha um material, um PDF, tal, inglês vivo. O pai comprava lá, podia aplicar com as crianças, era bem legal. Mas, conforme as crianças iam ficando mais velhas, ficava mais difícil de implementar isso também. Porque às vezes os pais não tinham uma boa formação em inglês, tinham mais dúvidas e não sabiam muito bem como fazer. Foi que meu marido deu a ideia: bom, por que que você não dá uma aula? Por que que você não abre uma turma, na verdade, online? Então, isso é engraçado porque foi antes da pandemia. Nessa época, ninguém sabia o que que era Zoom. Você falava Zoom, a pessoa falava, o quê? Ninguém sabia direito o que que era isso, como isso funcionava, né? E a gente começou a dar aula assim no Zoom, turmas com poucos alunos, né, para poder ter aquela boa interação. E foi assim, a gente abriu uma turma, abriu duas turmas, daqui a pouco teve que abrir mais a terceira e a quarta, e quando a gente foi ver, não tinha mais como abrir turma. Então a gente chamou professores para ajudar. E pela própria demanda das famílias, né, que eles não precisavam só de inglês, precisavam também de matemática, o outro queria latim, mas na verdade seria muito bom que tivesse história. Enfim, a coisa foi crescendo e agora a gente tem essa equipe maravilhosa aí, né, cerca de 40 pessoas trabalhando com a gente, mais ou menos uns 30 professores e também a equipe administrativa.
E é isso que a gente faz, né? Essa é a nossa paixão, bater na porta da casa de vocês todos os dias e tornar esse domus, né, que significa lar em latim, um pouco mais dulcis, um pouco mais doce, essa caminhada de aprendizagem, né, que não precisa ser sozinho, não precisa ser solitário. A gente tem alunos que são homeschoolers, outros que não são homeschoolers, mas de todo jeito a gente está aqui para dar o suporte que as famílias precisam. A gente oferece aulas para crianças a partir de, na verdade, 4, 5 anos, começam as aulas de inglês, mas aula formal mesmo, de história, geografia, ciências, matemática, a partir dos 6 anos, e a gente vai até o ensino médio. Quando eu digo que tem todas as matérias, é porque tem mesmo, tem até desenho em aquarela, tem debate e oratória, enfim, muitas coisas. E qual que é o objetivo desse nosso encontro hoje? Para quem já conhece a academia ou para quem nunca ouviu falar na academia, a gente quer que vocês tenham um pouquinho da experiência do que é ser um aluno da academia, pelo menos por um dia. Então, a gente vai ter aqui 3 apresentações de professores que já estão aqui com a gente, o professor José Eduardo Levi, o professor Vitor Hugo Pinheiro, o professor Rafael Nunes, que vão falar sobre alguns dos cursos que a gente oferece aqui, mas não de uma forma assim, vem aqui fazer esse curso. Não, eles querem dar dicas concretas para que você possa implementar essas atividades na sua casa. Mesmo que você nunca chegue a ser nosso aluno, a gente quer estar junto com você ainda assim, tá bom? Então, mais para frente, né, ao longo desse nosso encontro, eu vou falar também sobre as condições especiais de outono, como fazer, né, para ser um aluno da academia, se eu tenho algum desconto especial, como que é, como que não é. E caso alguém tenha qualquer dúvida ao longo das apresentações, né, dos professores, de tudo, podem mandar aqui no chat, que na medida do possível a gente vai ou respondendo pelo chat mesmo, ou espera o próprio professor responder, se for algo que seja interessante responder para todo mundo ouvir, tá bom? Então, desejo uma ótima noite para vocês e vamos começar então. O primeiro professor que eu quero convidar aqui hoje é o professor José Eduardo Levi. Boa noite, Levi. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem. Bom, Levi, eu pedi para você se apresentar, falar um pouquinho de você, da tua experiência profissional, quem é o professor José Eduardo Levi, e contar para a gente também um pouquinho sobre como funcionam os clubes de leitura na academia, tá bom? Obrigada. Tá bom. Então, eu sou Eduardo Levi, eu sou de São Paulo, eu sou formado em filosofia, eu estou terminando meu mestrado agora em ética antiga. Eu dei aula desde a época da faculdade já, né? Eu comecei dando aulas de inglês, depois eu dei aulas de filosofia, sociologia. E aqui na academia eu comecei dando inglês, depois eu fui para clube de leitura, né? Sempre gostei muito de ler, sempre trabalhei muito com livro, então comecei a aprender como funcionava o clube de leitura e comecei a dar aula, então, dessa atividade, né? De maneira geral, o clube de leitura, ele tem a finalidade de fazer o aluno ler um texto e conseguir e pensar conseguir sobre ele pensar sobre ele. e discutir sobre o texto, né? Então, o clube é totalmente focado em debate de literatura, né? Então, eu vou começar a fazer agora a aula, né, como se fosse de verdade, vai ser de verdade, na verdade, mas só que um pouquinho diferente, porque normalmente eu peço no clube de leitura da academia, nós pedimos para os alunos lerem antes, eles já chegam com o texto lido, e daí nós discutimos, né? Mas não ia pedir para vocês lerem antes, né? Acho que não faz sentido. Então, vou pegar uma fábula de Esopo, vou ler para vocês, e aí a gente vai começar a dinâmica e depois eu vou explicar um pouco como essa dinâmica funcionou, qual é a estratégia que nós usamos na aula, etc. Então, eu vou começar, né? Então, eu quero que todos prestem bastante atenção, que eu vou fazer perguntas, vocês vão participar e tal, né? Então, vamos lá. Vou começar. A fábula é uma fábula chamada A Raposa e o Corvo. Um corvo apanhou um queijo e, fugindo com ele, pousou em cima de uma árvore. Uma raposa, ao vê-lo, desejou comer-lhe o queijo. Pôs-se então ao pé da árvore e começou a dizer ao corvo: Vê-se bem que és formoso e gentil, e poucos pássaros haverá que te ganhem. És bem disposto e muito galante.
Se por acaso soubesses cantar, nenhuma ave se compararia contigo. Envaidecido com estes elogios e desejando fazer boa figura, o corvo levantou o pescoço para cantar, porém, abrindo o bico, caiu-lhe o queijo. A raposa apanhou e foi-se embora, ficando o corvo faminto e ciente da sua própria ignorância. Muito bem. Então, um conto famoso, né? Uma fábula famosa de Esopo. Então, minha primeira pergunta para vocês é a seguinte. O que aconteceu nessa história? Né? Vamos lá. O que aconteceu aqui? A gente tem um corvo, a gente tem um queijo, a gente tem uma raposa. E aí? Calma, gente. Um de cada vez. Vamos lá. Quem gostaria de me contar o que aconteceu nessa história? Bom, acho que essa reflexão ela é bem interessante, porque ela faz a gente projetar para a nossa vida, né? O corvo já tinha alcançado um objetivo, ele tinha algo em mãos, né? E dando ouvidos para aquilo que ele não tinha, ele se deixou contaminar, né, por um desejo que foi incutido nele por outra, né, uma outra realidade. No final da história, ele não alcançou nem o desejo que foi incutido por outra pessoa e perdeu, inclusive, aquilo que ele já tinha alcançado, né, que foi o objetivo inicial dele. Então, acho que esse ponto, para mim, ele é bem destacante. Exatamente. E do que elogiou a raposa, o corvo? Quais foram os elogios que ela teceu? Ela disse que ele era bonito. Era bonito, né? O corvo é um animal bonito? Você fala, nossa, que corvo! Meu filho é tão bonito, ele parece um corvo. Né? Ninguém fala isso, né? Então ele falou que o corvo era bonito, que ele era galante, né? Bem disposto, falou. Bem disposto, né? Boa figura. E aí, por último, ele falou, nossa, a única coisa que falta em você é o quê? Para estar Cantar. perfeito. Saber Cantar, cantar. né? E o corvo, ele é famoso pelo canto dele? Não. Não. Né? E tem uma frase de La Rochefoucauld, que foi um pensador francês, que ele falava o seguinte: quem recusa um elogio é porque procura ser elogiado duas vezes. Então, quem recusa um elogio é porque quer ser elogiado duas vezes. Uma pessoa fala assim, não, é mentira. O que ela quer? Quer ouvir? Não, é mesmo. Você é muito, não sei o quê, né? Então, quem recusa o elogio quer ser elogiado duas vezes, né? O que a gente pode associar essa máxima de La Rochefoucauld com a história do corvo e a raposa? Acho que no sentido de que ele poderia ter se contentado, né? Ah, legal, eu sou bem disposto, galante, bonito. Me falta cantar, mas tudo bem, pelo menos eu sou várias outras coisas, né? Mas não, ele quis aquilo que faltava. Quer dizer, todo mundo é assim ou é só esse corvo da história que é desse jeito, assim, que gosta de ouvir um elogio, mesmo que mentiroso? Mas um ponto interessante também que eu acho é que um ponto interessante também que eu acho que não é só que o corvo estava esperando o elogio, mas também a raposa foi perspicaz, entendeu? Que ela usou da malícia, né? E para enganar mesmo, entendeu? Então não foi só uma culpa de um, a outra já foi com na intenção de enganar. E às vezes você cai, mesmo você não querendo, você cai na malícia, entendeu? Por que a gente cai nessa malícia? Ah, também tem a vaidade, né? Ajuda aí, gente. Eu acho que essa O questão da ego, vaidade, né, alimentar Lê? o ego. Desculpa, Paola, eu Paola? não ouvi. O que você falou? O ego, às vezes a gente tem dentro da gente um ego que às vezes a gente desconhece. E quando recebe elogio, desperta esse ego
tá dentro da gente. Provavelmente foi isso que aconteceu com ela. Ah, então eu sou isso mesmo e tá tudo bem. Mas é que tá, todo elogio é interesseiro? Ou só o da raposa? Acho que não. Não. Alguns são sinceros. Não, sim. Mas a gente consegue desvendar? Assim, se houve um elogio, tem como você saber se ele é um elogio verdadeiro ou se ele é só Depende, um se canto você da tem um sereia? queijo na boca. Às vezes já tem um pré-julgamento da pessoa que você, por exemplo, você vai a determinado lugar, que você sabe as pessoas que vão, e você já fica atenta dependendo do elogio. Às vezes realmente não, às vezes você vai receber e vai poder cair também, né? Às vezes vai ter alguém que vai cair com segundas intenções mesmo. Acho que outro ponto também é o quanto esse elogio se aproxima da verdade. Então, por exemplo, uma pessoa que ela me viu uma vez na vida, e aí essa pode ser a primeira impressão dela, né? Eu posso até ouvir, eu posso até aceitar, mas eu não posso tornar aquilo minha verdade, né? Acho que você tem uma experiência, precisa conhecer. Eu acho que daí a gente vai discernindo, né, entre os elogios. Enfim. E, Levi, me permite que eu gostei muito da sua pergunta, mas muito mesmo. Você fala assim, pô, será que todo elogio é verdadeiro? Aí você pergunta assim, até que ponto a gente consegue perceber se é verdadeiro ou não? Isso me lembra, cara, olha só, só um parênteses muito legal, essa pergunta que você fez girou um montão de coisa na minha cabeça, cara. Tem uma obra, uma das obras do Machado de Assis, todo mundo conhece, que é Helena, que é uma fase mais romântica do Machado de Assis ali. É interessante ter um momento que um padre que se apaixona pela Helena, no meio da obra, o Machado de Assis descreve essa psicologia dele, da consciência que ele cria de saber que existe um interesse ali, mas ele não pode, entendeu? Ou seja, essa sua pergunta me chama a atenção para essa coisa da qual o nível de consciência que a gente tem quando a gente realiza alguma coisa, você está entendendo? Será que eu estou elogiando por interesse de fato? Porque assim, veio essa imagem da Helena na minha cabeça, por isso, porque essa descrição que o Machado de Assis faz da psicologia do padre nesse momento foi tão marcante para mim, que eu falei assim, caraca, olha só como é que ele descreveu o nível de consciência do padre naquele momento, dele percebendo que ele está agindo ali sob um certo interesse, mas ele não deveria ter interesse naquele momento, entende? Não sei se eu consegui me colocar. Sua pergunta me lembrou muito isso, foi muito interessante sua pergunta, sabe? E, e é engraçado, né? Por exemplo, você vai numa loja, né? Você vai numa loja, você gosta de uma roupa. Você gostou da roupa, né? Você fala assim, eu quero essa roupa aqui. E você prova. E quem que está ali para te dar opinião? É o vendedor, né? O vendedor está ali. Então, se o vendedor te elogia, ele já confirma exatamente aquilo que você esperava ouvir. Você fala, puxa vida, né? Eu estava certo. É isso que eu precisava. Eu precisava dessa roupa aqui, né? Então, o corvo provavelmente não se achava feio, né? Ele se achava galante. Todo mundo se olha no espelho, né? Quando se arruma de manhã, e fala, nossa, eu tô bem, né? Ninguém fala, nossa, né? Todo mundo olha e fala, eu tô bem, né? Daí chega alguém que fala exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Você, tá confirmado, né? E daí foi elogiando, né? Não foi um elogio todo de uma vez, né? Foi indo um, dois. Daí ele falou, nossa, faltava só uma coisa, precisava só ouvir a sua voz cantar. E aí o corpo não aumentou, né? Ele, eu vou cantar para você, né? E ele perde o queijo. É, é, enfim, é difícil julgar, né? Alguém tem algum crivo? O Vitor falou, né, que o conhecimento, né, de muito tempo, né? Mas a minha esposa, muitas vezes, ela tá lá, né, tá com pressa para se trocar, não sei o quê, se troca rápido, né? Fala, amor, eu tô linda. Fala, maravilhosa, né? Vamos embora, né? Entra no carro, vamos, né? Então aí que tá, eu dei um elogio para ela. Foi 100% verdadeiro? Por um lado foi, porque eu acho a minha esposa bonita, né? Mas por outro eu só queria que ela entrasse no carro e fosse embora, né? Então, como é que a pessoa que está ali, ela tem certeza que o outro elogiou verdadeiramente? Alguém tem alguma dica? Eu tenho que terminar logo, eu queria ouvir a opinião de vocês. E aí? Tem uma forma de saber ou não?
Tem alguns indícios, né? De repente, se é uma pessoa que já é seu amigo, que você confia, mas aí tem relação com o que o Vitor falou, né? Do tempo, né? Que você conhece. Mas e eu, quando minha esposa? Mas eu penso assim, se você recebe um elogio, tá me ouvindo? Se você recebe um elogio, você sabe, por exemplo, se alguém fala para mim, você é, vamos dizer assim, bonita. Mas eu, assim, se eu me sinto bonita, eu vou saber que aquele elogio é sincero. Mas se eu não estou me sentindo bonita naquele momento, eu vou achar que aquele elogio não é sincero. Eu acho que todo mundo tem espelho em casa, entendeu? Eu tenho essa premissa. Mas a minha esposa grávida, por exemplo, ela se acha horrorosa. Eu acho ela Eu me linda. achei linda. Eu gostei, eu grávida. Aí é de cada um, né? Igual a tua esposa, provavelmente, não sei, mas a gente sabe quando a gente tá bem e recebe um elogio que não é verdadeiro. Eu, pelo Teve menos, teve uma situação que aconteceu ontem, numa feira rápida que aconteceu aqui no onde eu moro, e fui surpreendida com um expositor novo, e minha filha tá gostando muito tem 4 anos, ela tá gostando de ursinho. E tinha uma blusa que era um verde, que ela não costuma ter roupa daquele jeito, daquela cor, e cheio de babadinho, assim, e ela viu o ursinho, ela vibrou no ursinho, ela falou, mamãe, eu preciso tanto dessa blusa. A vendedora olhou e eu fiquei longe. Eu, é, filha, a menina, essa blusa é muito linda, e tentando convencer ela. Aí ela ficava alimentando ela, e eu de longe, eu falei, gente, essa blusa é horrível. É horrível, e ela tá querendo convencer minha filha de comprar aquela blusa. E cada vez ela afirmava. Aí eu percebi, eu falei, não, isso é uma incoerência. Eu conheço, eu sei que estava demais, e eu já fui na forma e abordei. Eu falei, então, filha, você está precisando de conjunto, vamos ver conjuntos? E fui, o que você tem de conjunto para mostrar para ela? Mas ela gostou muito daquela blusa. Eu falei, não, mas ela está precisando de conjuntos, vamos lá? Aí ela percebeu, que eu percebi que a blusa estava demais, né? Mas, bem, então isso foi uma demonstração, tá? Em geral, eu nunca tem um fechamento do clube de leitura, porque as interpretações ficam abertas. Porque a ideia é que no fundo, qual que é a intenção, né? A intenção é que o aluno, ele leia uma história, ele pense e ele chegue a uma conclusão dele, que ele vai discutir com os outros. E ele pode mudar de opinião, ele pode ficar com a dele, ele pode pensar, poxa, esse cara está certo nisso, mas está errado naquilo. E esse é o objetivo do clube de leitura, né? Que eles se coloquem em contato com textos clássicos, né? E façam a interpretação, que eu acho que uma das coisas que está mais complicada hoje em dia é as pessoas pensarem a respeito do que elas leem, né? As pessoas têm muita informação, mas elas não param e discutem. Então, o clube de leitura ele é um momento para que os jovens tenham acesso à boa literatura. Enfim, nós lemos clássicos da literatura, assim, apropriada para a idade, é claro, né? Então, nós lemos Tom Sawyer, nós lemos O Hobbit, nós lemos Crônicas de Nárnia, enfim. Tem uma clube com Machado de Assis, tem, enfim, de vários tipos, né? E a ideia é que tanto alunos que não gostam de ler aprendam a gostar, porque vão estar com um monte de gente que gosta de ler, quanto alunos que gostam de ler tenham um lugar onde eles se sintam à vontade para discutir literatura, né? E o método que a gente usa é esse método socrático, né? Ou seja, onde o aluno ele vai falar a opinião dele, né? Então, eu faço perguntas e as pessoas vão respondendo, e vão discutindo, e vão falando, e a ideia é que seja totalmente participativo. Eu cortei quando estava começando, todo mundo começou a participar, eu tive que cortar, porque tem várias das apresentações, eu não posso monopolizar aqui, mas a ideia do clube é essa, né? É que os alunos participem, eles leiam, pensem, né? E discutam, e participem, e não falam, eu não acredito em você, eu acho que você está errado, né? Claro, de uma forma respeitosa, mas que um discuta com o outro de forma saudável, e pense no que vai falar, escute o que o outro vai dizer, e, enfim, eu acho que deu para dar uma palhinha no que é o clube, né? Eu acho que é isso. Seu microfone está desligado, Bárbara. Verdade, obrigada. Então, com certeza, eu acho que o mais legal, assim, do clube é, primeiro, você aprender a defender suas ideias de uma forma respeitosa. Primeiro, identificar, né, que você tem ideias próprias, aprender a pensar. E ouvir também as outras pessoas. E, ao mesmo tempo,
tem um professor ali moderando toda aquela discussão. Ou seja, né, se alguém vai se excedendo, o professor já está ali, se alguém fala uma abobrinha, o professor está ali também para ajudar a entender o que está acontecendo, ou, enfim, mostrar algum dado que de repente os outros não perceberam. E tem uma frase que me chama muita atenção, que é assim, né, que a nossa mente, ela nunca esquece a resposta para uma pergunta que ela fez a si mesma. Ou seja, diferente de você chegar, você poderia ter feito essa mesma apresentação, como na escola, né? Quando a gente estava na escola, o professor chegava lá, apresentava uma poesia, por exemplo. No caso, a gente viu aqui uma fábula. Ele colocava ali aquela poesia e, na sequência, ele já falava: olha, pessoal, aqui é o que vocês precisam saber sobre essa poesia. Ó, esse autor viveu na época tal, o que ele estava querendo dizer com isso era sobre política no sentido tal, ou porque Freud disse não sei o quê, e na verdade a revolução não sei o que lá, e o que, sei lá, né? Então, meio que ele já dizia para você, ó, você precisa pensar isso sobre o poema. Né? E na prova ele cobrava, olha, o que eu disse para você falar sobre o poema? Ah, né? Ele não perguntava, o que você nota nesse poema? Quando você lê isso aqui, tem alguma coisa que te chama atenção? Isso te faz lembrar de alguma outra coisa que você já viveu? Você concorda? Você discorda? Não, isso aí ninguém quer saber. Só quer saber, ó, repete aqui a análise que já foi dada pelo professor. Não é você que pensa, é o professor, você só repete, você é papagaio, né, no fundo. Então, isso é totalmente o contrário do que a gente quer fazer no clube. Você poderia ter lido essa mesma fábula e depois ter explicado, ó, o sentido dessa fábula é esse, aquele. Anotem aí o que ela significa, que depois eu vou perguntar para vocês me dizerem exatamente o que eu já disse, né? Aquele exercício de repetição. E não é isso. Então, eu fico muito orgulhosa, assim, né, da gente poder ter o clube de leitura aqui na academia. Eu sempre lembro de uma mãe que ela contou pra gente, assim, fez um pequeno testemunho de que o filho dela, ele estudava numa escola, e nessa escola, o menino, acho que com 8 anos, 7, 8, já tinha lido Hobbit, assim, adorava literatura, enfim. E na sala dele só tinha aquele pessoal que gosta de Minecraft, Lucas Neto. E um dia o menino entrou no carro da mãe, assim, na saída da escola, quase chorando, porque ele se sentia excluído, ele era diferente de todo mundo, o pessoal devia fazer piada com ele, não sei. Aí ele entrou no clube de leitura, e sempre no início, assim, o professor costuma perguntar para conhecer os alunos, e aí, quais são seus livros preferidos? Fala um pouco, tal. E conforme aqueles alunos, aquelas outras crianças iam falando, ele ia, nossa, mas eu já li esse. Não, e esse também, nossa, aquele ali é muito bom. E ele olhou, gente, não sou o único, tem outras pessoas da minha idade que leem livros. Não é fantástico? Então, isso é muito legal. E às vezes numa mesma sala você tem um ali da Bahia, o outro de São Paulo, o outro que mora em Goiás, o outro mora em Porto Alegre, e aquela troca e todo mundo ao vivo, como a gente está aqui agora conversando, né? Totalmente diferente de você pegar um curso gravado e fica ali a criança assim assistindo passivamente, não participa nada, fica lá, às vezes está dormindo, ninguém sabe, está com a cabeça não sei aonde. Né? Diferente, o professor está fazendo uma pergunta. Você tem que estar ligado para poder responder. Tem alguém te escutando, tem alguém querendo saber o que você pensa sobre isso, né? Então, é isso aí, gente. Muito obrigada, Levi. Agora, eu queria convidar o professor Rafael Nunes, deixa eu achar ele aqui, que é nosso professor do curso de História aqui da academia. E, Rafael, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Grande alegria ter você aqui, Rafael. E da mesma forma, né? Como eu disse lá no convite aqui para essa aula magna, eu quero que vocês estejam aqui para viver de fato uma experiência, né? Então, eu já estou vendo gente aí com papel e caneta na mão, e é bem isso, né? A gente quer compartilhar com vocês o que a gente faz nas nossas aulas, assim como o Levi contou do clube de leitura, para que vocês possam pegar essas dicas e viver isso de verdade na rotina de aprendizagem de vocês, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Sim. Bem, como a Bárbara disse, eu vou explicar mais ou menos assim como é que a gente faz, e eu acho que qualquer pessoa pode aplicar, né? A ideia é essa. Claro, no caso aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a história. E a história é sempre o foco, assim, né? Todo mundo comenta, né? Do professor de história, de ideologias, enfim, essas coisas todas. Então,
a história ela é muito importante para a formação de qualquer pessoa. Eu sempre gosto de falar assim dos alunos, eu faço uma explicação, né, que nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, não é possível amar o desconhecido. Então, é importante você, aos poucos, ir tentando criar esse amor, né, no filho. E isso vem através do conhecimento. Na academia, nós temos, assim, 3 frentes de história. Temos a história do Brasil, a história de Portugal e a história antiga. A história antiga, a gente divide ainda a história sagrada, né? A história de Israel, seria mais ou menos isso, e a história geral. Ou seja, seriam essas 3 frentes. Por que, por exemplo, história de Portugal? Isso é muito importante, isso aqui é um diferencial interessantíssimo, que você pode usar aí. Eu vou falar depois alguns livros, né? Vou dar sugestão. Porque sem a gente compreender, conhecer a história de Portugal, a gente não consegue entender a história do Brasil. Portugal e Brasil estão intimamente ligados desde a fundação de Portugal e a fundação do Brasil. Então, a gente só entende perfeitamente o Brasil se a gente faz esse link. E isso, por exemplo, em geral, não é feito em escolas normais, isso não está aí nos currículos. E é incrível como as crianças, quando a gente vai aprofundando nos temas, as crianças vão compreendendo isso. E, ok, nós temos essas 3 grandes frentes, né? E também tudo isso linkado, claro, com o que a gente chama de história antiga, né? Que é um pouco a história sagrada, a história de Israel, né? A gente aborda também um pouco das Sagradas Escrituras, claro, do ponto de vista um pouco mais para a história, e isso ajuda muito a enriquecer a imaginação das crianças. Em geral, as crianças até já conhecem uma história ou outra, mas ali a gente faz discussões também, assim como também, mais ou menos, como o Levi mostrou, a gente faz ali discussões sobre essas coisas e a gente aborda também um pouco da história antiga, aqueles temas comuns de história antiga, como Grécia, Roma, entre outros, né? Tá. Dito isso, aqui, agora vai o grande pulo do gato, que é o livro vivo. O que é um livro vivo? Um livro vivo é um livro de história, só que, pode ser ou não de história, tá? Só que ele é romanceado, né? Ele é um livro que aborda alguma coisa histórica, mas ele aborda aquilo como se fosse um romance. Então, existem personagens, existe ação, se entende? Por que isso? Porque qualquer um de nós já percebeu que quando a gente... se você conta uma história, a história normal, como se fosse assim do livro, olha, em 1900, se você conta aquela história, aquilo ali é meio enfadonho, e para criança, mais ainda. Agora, se você coloca aquela história com personagens que interagem, que às vezes falam até alguma coisa que tem a ver com a criança, elas ficam encantadas e elas tendem ao quê? A se lembrar. Por quê? Qualquer um de nós, se você vê um filme bom, né, e você perguntar como é que foi o filme, em geral as pessoas sabem contar a história de um modo linear. Olha, ele foi lá, ele fez, ele se casou, depois ele mudou de um país, fez isso e aquilo. Por quê? Porque a gente tende a lembrar, quando há um envolvimento emocional, né, quando aquilo é interessante, quando tem uma ação, nós nos lembramos, porque aquilo mexe com a gente. E é exatamente assim que a gente pode fazer, né? Que é a nossa proposta aqui na academia, o método da Charlotte Mason, né?
O livro vivo é isso. Então, a gente aborda história não do jeito normal, convencional. A gente tende a selecionar livros vivos, que são esses livros que contam a história romanceada, né? Existem personagens, e através dos livros vivos, nós, depois de ler, é isso que eu faço nas aulas, né? É como se eu estivesse ali lendo, eu leio mesmo em aula um desses livros, o que a gente chama, por exemplo, de livro vivo, e depois peço para que as crianças narrem, contem aquilo que eu acabei de ler. Como é que foi a história? E aí elas vão contar linearmente. E depois a gente pode fazer também uma breve discussão. E aí, o que você acha aqui? O que você acha que ele fez assim? Você acha legal? Como é que foi? E aí a gente pode fazer também uma discussão com as crianças. E isso é interessantíssimo porque elas se lembram. É impressionante como as crianças lembram das histórias, né? Quando o livro ele consegue fazer esse link, né? É incrível como as crianças elas se lembram. E aí, por exemplo, agora eu vou dar umas dicas. Então, a dica é essa: leiam para os seus filhos, né? Selecionem ali um pouco tempo, não é muita coisa, uns 5 minutos de leitura, e depois peça para que ele conte o que aconteceu. É claro que no início as crianças, em geral, elas ficam meio... elas vão contando timidamente. Aí você pode interir, pode fazer perguntas para ela, e aí, aos poucos, né, com o tempo, e eu tive essa experiência que é fantástica, as crianças vão narrando os mínimos detalhes, tudo o que aconteceu, e depois ainda elas já iniciam até uma discussão, né, depois de narrar. É interessantíssimo. E elas se lembram. Não fica aquela coisa que passou, elas se lembram tempos depois, porque aquela história tocou elas, tem um envolvimento, né? Por exemplo, um livro que a gente usa muito para as crianças, que a gente chama aqui na academia de prima, né? Que são as crianças de 6 a 8 anos, que são, as crianças estão muito pequenininhas e o passado ainda é muito, muito abstrato para elas. Mas, se você usa um livro vivo, por exemplo, a gente usa o do Viriato Corrêa, que é muito bom, As Belas Histórias da História do Brasil, e o Viriato ele vai contando num romance, né? Então, você vai acompanhando, por exemplo, a história do Caramuru, as crianças não esquecem, é impressionante. Então, o Caramuru vai lá, ele é náufrago, né? E elas ficam assim, nossa, o que será que vai acontecer? Olha, vai ser só na próxima aula, vamos lá. Elas ficam curiosas, elas querem saber o que aconteceu. E aí ele vai, nossa, olha, os índios pegaram o Caramuru e ele vai morrer. E aí, depois ele foi e atirou com a arma, e aí eles começaram a cultuar o Caramuru, e eles ficam... É incrível. A criancinha pequenininha te conta a história todinha, e quando você vê, ela já está sabendo sobre o descobrimento, né? O que foi que aconteceu quando Pedro Álvares Cabral, ela se lembra da missa, elas contam o detalhe da missa. Olha, teve lá o índio foi e deu uma flechada quando eles estavam rezando a missa no passarinho que estava voando. Por quê? Porque aquilo ali, ela se lembra desse detalhe, é incrível isso. Então, essa é a grande qualidade do livro vivo. Só que o difícil é achar livros vivos bons, né? E é isso que eu vou tentar falar aqui um pouquinho para vocês, né? Por exemplo, de história do Brasil, para as crianças que são muito pequenininhas, eu acho que a história de Portugal e história antiga é muito abstrato e um pouco complexa demais para elas. Elas precisam interagir com coisas que têm a ver com elas. Então, é melhor ficar na história do Brasil. Mas é simples. Você pega, por exemplo, um livro vivo como esse, do Viriato Corrêa, e lê para a criança e depois peça para que ela conte, né? E vai fazendo perguntas e faz uma breve explicação, uma breve discussão com ela. É isso. É simples, né? E funciona.
No caso dos crianças mais velhas um pouco, né, mais, no caso, de 8 a 11 anos, que a gente chama de secunda, aí você já pode introduzir um pouco da história de Portugal. E que livros que a gente pode usar? Por exemplo, tem um livro muito bom, do João de Barros, né, que é Os Lusíadas de Vaz de Camões, contado para crianças. É muito bom. E aí ele vai contando, de modo romanceado, né, toda a história dos Lusíadas. Quando você vê, a criança sabe sobre começa a entender sobre as grandes navegações, sobre o Vasco da Gama, entre outras coisas. Então, assim, é incrível como elas se interagem, elas querem saber o que aconteceu, né? Aí tem a tempestade, e aí elas vão aprendendo sobre a história de Portugal, sobre as grandes navegações. Uma pessoa acho que pediu para repetir, né, o autor. O João de Barros, Os Lusíadas, contado para as crianças. É um pouco difícil de achar esses livros, e às vezes a tradução não é tão boa. A tradução do Kindle deixa um pouquinho a desejar. Mas às vezes, se você souber levando, dá para ler com a criança, né? Um livro de história antiga muito bom, que nós estamos, que eu vou falar aqui, é do Philip Campbell. Esse livro é muito bom, chama A História da Civilização. Eu tenho ele aqui, o físico, né? Ele vai contar desde o mundo antigo, Grécia, Roma, um pouco de história de Israel. É muito bom. Por quê? Porque ele conta a história e vai, ao mesmo tempo, intercalando com histórias. Então, os personagens vão conversando e vão interagindo. Então, é um livro vivo, né? Então, as crianças se lembram das histórias. E, claro, por exemplo, de História do Brasil, outro livro de História do Brasil que nós estamos também adotando, já mais para a segunda, tércia, o Elementos da História do Brasil, Cláudio Maria Tomás. É um pouco difícil, eu acho que tem umas edições que está todo picotado, é um livro antigo, né? Edição antiga, mas ele é muito bom. Ele também conta a história do Brasil de modo também satisfatório. Ele não é tão livro vivo como o Viriato Correia, né? Mas funciona também. Por exemplo, esse ano, nós vamos abordar um pouco também sobre a Revolução Francesa. Como é que você vai abordar esse assunto, por exemplo? Aí agora já com as crianças um pouquinho mais velhas, mas a partir aí dos 9 anos, né? Dos 9 ao 14, por exemplo, tem esse livro aqui, do Júlio Verne, né? O Conde de Chantelaine. É muito interessante. Por exemplo, esse livro, é que eu estou olhando ali para ver se tem alguma pergunta. Aí, às vezes, eu olho assim. Mas é isso. Esse livro, por exemplo, do Conde de Chantelaine, é um romance, e através desse romance, você vai aprender, né, sobre a Revolução Francesa. É claro que, eventualmente, você pode explicar algum ponto, né, que fique ali nebuloso, mas aí que está. O livro, né, o livro vivo, o livro romanceado, ele é como se ele levantasse a bola para você fazer uma discussão, né, com a criança, ou para explicar algum ponto factual que é importante, né? Mas é claro, deixar a criança livre ali para ela interagir, para ela entender mais sobre a história, né? Olha, e eu sei que o meu tempo já está indo no final, não posso monopolizar aqui, porque tem outros professores para comentar, né? E é interessante também com as crianças um pouco mais velhas, mais ali a partir 11, 12, né? A gente chama aqui na academia de tércia, também não ter medo dos que a gente chama de fontes primárias,
por exemplo, pegar a carta de Pedro Vaz do Caminha, né? Pegar a carta de Caminha e ler com eles, dá muitas discussões interessantes, né? É claro, às vezes pega uma tradução mais... uma tradução com um português mais atual, para não ficar muito truncado. E ler com eles mesmo. E ali você, claro, você pode ir conversando, fazendo discussões, dar informações, pode aparecer palavras novas, né? E ali o conhecimento vai sendo feito. Nós também usamos também de História do Brasil esse livro aqui também é muito interessante, como fonte primária, né? Que é o Diário de Navegação, que conta a história das viagens do Martim Afonso de Souza. Esse também é interessantíssimo. As crianças adoram. Eu digo não a discussão, que aqui tem uma interpretação feita por historiadores, não é isso que eu me refiro. É ler mesmo a história que o Martim Afonso de Souza está contando. Então, tem guerra, então aí ele encontra com os navios franceses, aí, ou seja, tem ação. Nessa ação, as crianças aprendem, né? Começam a conhecer mais sobre a história do Brasil e aprendem quase como se estivessem vivendo aquilo. Elas vivem a história, né? E funciona muito, mas muito bem. Olha, não sei se eu acho que está faltando ainda alguns livros para comentar, não sei se vai dar para comentar todos, porque o nosso tempo é curto, né? Eu não falei também da quarta, mas eu acho que para introduzir, para vocês entenderem um pouco sobre como funciona a história aqui na academia, eu acho que já está razoável. Eu espero que tenham aproveitado aí algumas dicas. Rafael, obrigada. Sabe que enquanto você estava falando, eu estava lembrando que, como é interessante, assim, para quem não sabe, né, aqui na academia, a gente segue esse método da Charles Mason e por conta disso a gente vê a história por ciclos. Então, são 4 ciclos, compreendem ali os períodos históricos. Isso eu estou falando de história moderna, né? A história antiga segue um outro cronograma, digamos assim. Quando eu digo história moderna, eu quero dizer enfim, essa história que a gente está mais familiarizado, né? Assim, da Idade Média para cá e tal, né? E os alunos, eles vão passar, né? Então, o primeiro ciclo ali, né, que a gente vê na Idade Moderna é o que está ali por volta de 1500, enfim, né, que a gente começa aqui, né, na história do Brasil. Esse ano agora, por exemplo, a gente está de 1650 a 1800. A gente está compreendendo esse período. E veja como é interessante, né? Dentro dessa proposta do método, como a história ela não fica estanque, só ali. Ela consegue ir para outros lados também. Então, por exemplo, no curso de Artes da Linguagem, eles estão lendo um livro de poesia sobre os bandeirantes. É um épico, praticamente. É um livrão inteiro, só poesia, contando lá as histórias, as aventuras dos bandeirantes. Que cai bem nesse período da história do Brasil que a gente está vendo. Ainda em Artes da Linguagem, o livro que eles estão lendo como literatura, uma peça de teatro, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Diálogos das Carmelitas. Enfim, tem até um filme também, né? Enfim, é bem legal. Que tem a ver com a Revolução Francesa, né? Por conta das Carmelitas Mártires, né? Daquela época e tal, que teve bastante perseguição à fé, de uma forma geral, não só a Igreja Católica, mas a fé, né? Crer em Deus era uma coisa meio absurda para eles, né? Enfim. Peraí, deixa eu só tirar o som aqui para não... Opa, tirei o som do Rafael sem querer. Desculpa, Rafael. Mexi aqui, acabei mexendo errado. Enfim. Ou, sei lá, por exemplo, a gente tem um curso na academia também que chama Musiquê. Esses dias eu estava conversando com uma das professoras de Musiquê, que, assim, é um curso em que a gente fala sobre as artes das musas, por isso que se chama Musiquê, ou seja, pintura, poesia, música. Então, a gente observa a pintura junto com as crianças, a gente ouve uma música clássica, comenta sobre a vida daquele compositor, enfim,
enriquecimento cultural. Eu estava conversando com a Mariana esses dias, que é a esposa do Rodolfo, inclusive, né? Para a gente fazer, digamos, né, uma espécie de ciclo do Musiquê, acompanhando a história. Então, vendo o barroco no Brasil, por exemplo, vendo Aleijadinho, ali na parte de apreciação artística, ouvindo a própria música barroca também, na parte de apreciação musical, conhecendo os compositores, né, que a gente não conhece muitas vezes, o tesouro do nosso país, né? A gente não conhece o de fora e nem o de dentro, na realidade, o de dentro menos ainda. Enfim, então isso, ou por exemplo, nas aulas de história, que a gente tem um projeto presencial, né, acontecendo também, a gente estava esses dias assim com as crianças aprendendo dança indígena, como que os indígenas dançavam. Então dá para ir até para a área da dança, ou ainda na Idade Média a gente pode aprender a fazer aquelas danças daqueles bailes e tudo isso, enfim. Então a história ela não precisa ficar simplesmente na aula de história, ela pode a partir dali irradiando para várias outras matérias. Então isso é muito interessante. Da mesma forma, geografia e ciência. Semana a gente teve uma reunião com a Maria Fernanda e a Amanda, que cuidam desses planejamentos, né, e a gente está querendo combinar justamente para o trimestre, né, em ciências, que o Vitor Hugo vai falar daqui a pouco, trabalhar um bioma específico, e em geografia a gente está vendo a mesma região que aquele bioma se encontra, porque assim a gente consegue fazer com que tudo isso converse, né? Então isso é bem interessante. Mas é isso. Legal, a Fabiana está falando da Última ao Cadafalso também. Também é um livro muito bom que fala desse mesmo tema, mas esse é da Gertrude von Lefort, né? O Rafael, você queria... Não lembro se você ia compartilhar a tela, alguma coisa, não? Sim. Eu vou falar rapidinho aqui sobre o livro vivo, né? Que é uma outra coisa que a gente faz aqui de história. O que é o livro vivo? Para a criança, ela também ter essa interação com a linha do tempo, porque isso é muito importante. Às vezes eu vejo a adultos que não se sabem se localizar no tempo, e isso é muito triste, né? Então, existem os tempos históricos, e é preciso, sim, essa pessoa saber se colocar no tempo. Então, aqui na academia, o que a gente faz? A gente pede para a criança que pegue um caderno de capa dura, um caderno melhorzinho, né? Porque ela vai, todo o tempo que ela tiver aqui na academia, ela pode usar isso para a vida dela inteira, e eu também recomendo as mães fazerem, né? Que é o quê? Você pega todos os séculos, a partir de 4.000 anos, mais ou menos, antes de Cristo, tá? E vai até os dias de hoje. Lembrando, tem que contar de trás para frente, né? Os séculos antes de Cristo. Então, você vai lá desde 4.000 anos antes de Cristo e vai século por século. Cada século, você deixa 2 folhas do caderno para esse século. Para quê? Para dar espaço para a criança desenhar. Ela vai interagindo ali, vai desenhando o que ela vai aprendendo, né? E ela vai, se ela quiser anotar alguma coisa, ela pode anotar aquilo que ela achar legal. E aí ela vai, tudo que a gente vai estudando em história, ela coloca no caderno. Então, o caderno é como se fosse uma linha do tempo ali, pequena, né? No caderno. Está todo ali. Então, ela começa a ter essa interação com o passado. Então, eu vou mostrar aqui um caderno dos séculos de uma aluna minha. Olha, esse aqui, eu queria voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui, ó. A primeira... eu acho que não está... Bem, esse aqui é um exemplo do caderno dos séculos, né? Porque tem a capinha. Aqui, por exemplo, tá aí, ó, 200 anos antes de Cristo a 1901 antes de Cristo. Aí ela fez algumas anotações que a gente estudou. Isso aqui é do ano passado, né? Onde a gente estava estudando a história de Israel, né? A história sagrada. Aí ela anotou, você vê, olha só que os desenhos... Essa é uma aluna, uma das minhas melhores alunas, né? A Maria Antônia. Da minha aluna, eu acho que ela tem 13, fez 13 agora. Mas ela é muito, muito caprichosa e narra muito bem, né? Deixa eu passar aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha, tá vendo? Ela anotou aqui, ó, o Egito Antigo, Menés, né, que foi o primeiro faraó do Egito,
ela desenhou aí as pirâmides do Egito. É muito, muito bonito, né? O caderno dela. Aqui ela escreveu, né, os sumérios, né? É porque não está na ordem cronológica que as fotos. Mas aí ela fez, ó, ela até anotou bastante. Ela fez a primeira, quando os sumérios desenvolveram a escrita, né? Cuneiforme. E aí vai, aqui é a capa, né? Ela fez uma capa bem bonita. E aí vai, né? Ó, você viu aqui já é o século XX, aqui já depois de Cristo, né? Em Portugal. Ó, ela anotou aqui Dom João IV de Portugal. É porque nós estamos estudando Portugal aqui, Cristóvão Colombo. Não sei se ficou claro. Então, ou seja, você pega o caderno, coloca a cada 2 páginas, apesar de estar mostrando só uma, a cada 2 páginas você coloca o mesmo século para dar espaço para a criança desenhar, né? E porque é um século, né? É muita coisa. E aí ela vai fazer uma linha do tempo em caderno, né? E aí o tempo todo, quase toda nova informação que ela interage, né? Que ela conhece, né? Ela vai e pode desenhar, pode anotar, né? Basicamente é isso. É bonitinho o caderno dela, né? O livro dos séculos dela. Eu chamo uns meninos também de caderno dos séculos. É isso, Bárbara. Muito bom. Uma pergunta que chegou aqui foi: a partir de qual idade seria interessante esse caderno? O caderno dos séculos é interessante a partir mais ou menos da segunda, dos 9 anos. Com a prima, você pode fazer o varal dos séculos, né? A gente também faz isso aqui, que é fazer um varalzinho com imagens do que você foi estudando com a criança, para ela saber o passado, né? Antes e depois de Cristo, o que está muito lá longe, o que está mais próximo. Aí você faz um varalzinho, aí já só com imagens, a criança mesmo pode desenhar, ou você pode tirar fotos e pedir para ela ir colocando no varal dos séculos, que é o que representa essa linha do tempo. Sim, isso é bem interessante a gente falar, porque 2 razões, né? A gente começar pouco depois essa coisa do livro dos séculos, ali pelos 9, 10 anos. É o seguinte: primeiro que a ideia é que esse material acompanhe a criança ao longo da vida escolar toda. Essa é a graça, sabe? Não é um por ano que você vai fazer. Então, por exemplo, imagina isso. E não é só para aula de história, é para tudo. Imagina que você está lá, século X. E aí você descobriu na aula de história que aconteceu uma guerra. Aí você vai lá, anota guerra, não sei o quê. Aí na outra aula você está fazendo uma apreciação musical, você descobriu que o compositor tal nasceu naquela época. Você fala, nossa, que legal. Aí você já vai e põe lá também. Aí depois na outra aula, você descobriu que teve um santo que viveu naquela época e ao mesmo tempo teve um terremoto que aconteceu também. E aí você, caramba, isso tudo aconteceu, como assim? Então isso é muito legal. Ou seja, essas conexões que você vai fazendo. Na aula de ciência descobriu que tal cientista descobriu uma determinada fórmula naquela época. Enfim, então isso é muito bacana. E outro fator também, né? Ou seja, a criança é bom que ela esteja um pouquinho mais madura para ela cuidar desse material, com essa maturidade de que aquilo precisa durar. Pode fazer até uma cerimônia de entrega, aqui está o seu... É bom que seja um livro caro, até, sabe? Uma folha bacana, que aguente tinta, capa dura, um negócio assim, meio, uau, tipo, esse aqui é o meu livro, aquela dignidade, assim, sabe? Isso é um livro dos séculos, enfim, isso é bem legal. Então, e por outro lado, um outro motivo também para você esperar é o seguinte: se vocês, enfim, a criança com 6, 7 anos, ela está, em geral, naquele processo de alfabetização. E se vocês notarem, no início do processo de alfabetização, a criança ela não sabe muito bem que a gente escreve da esquerda para a direita. Já repararam isso? Às vezes a criança quer botar as letras da direita para a esquerda, ou meio misturado, sei lá, alguma coisa assim, né? Ela não percebe ainda, às vezes vai espelhando. Ih, travou. Travou? Vocês estão me ouvindo? Não? Tudo ok? Beleza. Então, sei lá, por exemplo, ali, Academia do Tesouro. Então, esquerda para a direita.
Então, quando você tem uma linha, que é essa ideia do varalzinho, você tem um antes, ou seja, um início, você tem um meio, que é um durante, e você tem um depois, que é aquele futuro ali, né? De repente, você pode pegar lá no início, primeira foto do teu varal pode ser uma pintura representando o Gênesis. A última foto do teu varal pode ser uma foto da tua família, é o hoje. Então, aquelas outras coisas que estão acontecendo ali é um meio, né? Então, a criança já entende que, olha, alguma coisa aconteceu muito antes, outra coisa aconteceu um pouco antes, tem coisa que está acontecendo agora, tem coisa que foi quase agora que aconteceu. Enfim, então isso é interessante. Seu próprio livro do século, você pode colocar lá, século XX, papai e mamãe casaram. Sei lá, bota uma foto da família, isso é legal. E a criança pequenininha, ela não consegue ter essa mesma noção de antes, durante, depois, início, meio e fim, num caderno. Já repararam que criança pega caderno, passa 20 páginas, ela começa a escrever, daqui a pouco volta 10 páginas, aí vai na página 2, a terceira página é a última. Ou seja, ela não tem muito essa ideia ainda, né? Isso ainda está sendo desenvolvido. Então, por conta disso que o caderno não funciona muito bem como linha do tempo para criança pequenininha. Mas ali, a partir dos 10 anos, é um recurso fenomenal. Rafael, a gente poderia ficar falando sobre isso a noite toda. Pois é, Mas, pois é. enfim, eu quero convidar aqui agora também o Vitor Hugo. Oi, Vitor, boa noite. Vitor fala com a gente lá do Rio. O Levi está em São Olá, boa Paulo. noite. Eu falei para vocês que os alunos são cada um de um lugar, né? Mas os professores também. Eu estou aqui em Curitiba, o Levi está em São Paulo, o Rafael está em Brasília, o Vitor está no Rio, né, Vitor? E o Vitor Exatamente. vai contar para a gente um pouquinho sobre como funciona o curso de ciências aqui na academia, né? Então, sem mais delongas, já que a gente está um pouquinho, né, já avançado na hora, vamos lá. Muito bem. E a gente vai continuar daquilo que já começou a ser apresentado, né, pelo professor Eduardo Levi e também pelo Rafael. Eu quero começar falando sobre como acontece também o uso dos livros vivos no curso de ciências. Eles também são muito eficazes porque eles têm, além de tudo aquilo que já foi falado, eles têm a capacidade de linkar aquilo que é próprio da infância, que é a imaginação, com a realidade. Então, a gente aproxima e dá nomes aos personagens, e a gente faz com que aquele texto seja muito mais atrativo, como os professores já falaram, e forneça elementos para que as crianças, né, para que os alunos, eles possam memorizar, se identificar. Então, tem a questão do romance, que já foi falado, então tem aquela intenção ali, sabe? Tem uma identificação emocional, isso vai acontecendo através do uso do livro de ciências, também dos livros vivos. Isso vai fazendo com que a criança, ela mesmo que ela não seja muito interessada por ciências, ela vai começando a entender e se identificar, ela vai encontrando semelhança, ela vai vendo que aquela realidade que está sendo relatada naquele livro também é encontrada ali no bairro que ela mora, e ela não precisa estar inserida numa realidade, sabe, florestal, mas ela consegue perceber ali. E essa é a intenção aqui da academia, é fazer com que esses nossos alunos, eles vivam a experiência com a natureza. O livro vivo é um desses meios, é um desses caminhos que traz para a sala de aula essa experiência, mas que também quer estimular esse processo de saída dos alunos, para que eles possam viver a própria experiência deles com a natureza. Afinal, tem muitas coisas que nós não conseguimos descobrir num livro. Qual é o cheiro de uma folha, por exemplo, de uma árvore? Qual é a textura que ela possui? Tudo isso o aluno só consegue a partir de um estímulo que ele recebe, que começa em casa, mas também passa, sabe, pelo ensino do professor, que passa pelos livros, que passa pelas matérias, e vai se concretizar na própria experiência do aluno, através dos seus sentidos, vivendo na natureza que está ali ao seu redor, que está ao seu alcance. Ela vai sendo despertada e fazendo a sua própria experiência. Isso é muito interessante, porque, além do livro vivo que nós utilizamos aqui na academia, outro aspecto muito importante também é o próprio do desenho, é a arte do desenho. E nós temos tanto os desenhos dirigidos, como temos também os desenhos livres, que nós chamamos semanalmente, onde os alunos são estimulados a, primeiramente, viver uma experiência, então estar num ambiente de observação da natureza, que às vezes pode ser uma trilha, mas às vezes pode ser o quintal de casa, pode ser o seu jardim, pode ser a janela onde ele observa um pássaro, ou até mesmo dentro da própria casa, quando é visitado por algum inseto. E aí essa criança ela vai conseguindo observar, porque quando você precisa fazer um desenho, a sua observação é diferente. Você precisa observar exatamente qual é o
formato do corpo, você precisa saber qual é a cor exatamente daquela parte do corpo. É diferente de uma simples olhada, uma simples observada. Quando você tem o intuito e o interesse de observar algo para poder reproduzir, isso promove uma aprendizagem muito maior na criança. Ela vai precisar apreender aquilo para ser capaz de reproduzir. E ainda que ela não faça imediatamente ali, você pode utilizar o recurso de tirar uma foto, mas vai fazer com que essa criança ela vai conseguir descrever aquilo. Isso potencializa a aprendizagem dela. Então, essa criança que já foi estimulada anteriormente, vive a sua própria experiência na natureza, depois ela é capaz de transmitir para outros, né? Isso gera legado também, que é muito importante. Então, além do desenho, também utilizamos a narração. E essa narração ela pode ser tanto escrita como ela pode ser oral. E assim como você precisa entender e aprender algo para você reproduzir em desenho de uma maneira profunda, não apenas superficial, também quando você vai narrar, você também precisa aprender. Então, nas nossas aulas, muitas vezes nós lemos alguns textos, alguns livros, e os alunos eles já sabem que após aquela leitura ele vai precisar narrar. Então, não é uma leitura apenas curricular que vai acontecer e o aluno depois ele vai responder uma pergunta direta, ou ele lê um texto e a resposta está naquele texto. Não, ele vai precisar ouvir. E quando a gente precisa falar sobre algo, a nossa atenção ela também é redobrada. E a gente trabalha muitas capacidades na criança. Então, primeiro a audição, depois a gente trabalha a memorização, que ela vai precisar apreender aquilo que ela está ouvindo, e por último, é tornar aquilo claro, possível que o outro aluno entenda. Então, esse método que vocês também podem utilizar com os próprios filhos de vocês em casa, sejam através da leitura dos livros vivos ou de outros livros, pedindo para que seja narrado, como já foi falado, primeiramente, aos poucos. E a criança, você vai observando isso, e é fantástico, porque ela começa narrando uma palavra que ela lembrou de uma frase, de um texto que você leu. Depois ela passa para uma frase, e até mesmo os meus alunos da escola prima, que têm cerca de 6, 7 anos, às vezes eles conseguem narrar completamente um parágrafo inteiro, e você fica abismado, fala, gente, mas ele tem 7 anos. Mas é porque as capacidades e as potencialidades elas estão sendo exploradas, elas estão sendo alimentadas. Isso é muito interessante. E como o nosso tempo já está bastante avançado, eu só quero finalizar, encerrar, né, mostrando para vocês algumas dessas que eu chamo dos alunos, né, eu chamo a própria obra dele. Não importa como é que ele começa desenhando, se ele tem um contorno perfeito, eu digo, olha, essa é a sua obra, não desvalorize a sua obra e continue praticando. Mas eu quero compartilhar a tela com vocês para poder mostrar alguns desenhos. E vou começar mostrando um desenho de um aluno que tem 7 anos. Ele acabou de completar 7 anos. E olha, observe como já há ali a riqueza dos detalhes, dos contornos, das cores. Esse é um aluno do nosso primeiro ano aqui da academia. Bom, quero mostrar para vocês também outros desenhos para vocês irem aqui observando. O mesmo aluno também, né, tem 7 anos, observa outro desenho livre que ele observou. Você percebe ali o lago, olha, você consegue perceber como tem árvores diferentes, e são verdes diferentes, e o aluno foi capaz de reproduzir ali com riqueza de detalhe. Se eu conseguir aproximar para você, você vê, olha, tem folhas diferentes, as folhas elas não são as mesmas. E tudo isso é explorado com os alunos, conforme a cada aula, a cada pedido. Eu poderia aqui mostrar para vocês uma infinidade de desenhos, mas eu quero encerrar mostrando um de uma aluna um pouco mais avançada, para vocês conseguirem ver como as nossas aulas elas vão trabalhando essa questão, sabe, da observação capaz de fazer com que os desenhos eles sejam bem próximos da realidade. Olha, observe essa abelha e que todas as partes que foram indicadas também, né, como uma aluna já da escola secunda, então já tem um pouco mais de idade, beira seus 11 anos. Bom, gente, então, brevemente, esse é um histórico do nosso curso. Nós temos pilares que são fundamentais, que é a observação da natureza, e vocês podem estimular os seus filhos a fazerem isso. Nós trabalhamos aqui nesse trimestre a arte de ser um naturalista. Eles aprenderam que é possível, com aquilo que eles já possuem em casa, conseguirem observar a natureza, descrever a natureza e produzir diários, produzir desenhos. São muito importantes, assim como outros. Assim como Aristóteles começou a fazer isso, assim como Darwin começou a fazer isso. Então, tem a questão da observação da natureza do desenho e também da narração, que é muito mais profunda do que simplesmente responder algo. Mas você precisa explorar ali com a criança a capacidade de aprendizado e também
conseguir transmitir. Para encerrar, uma outra coisa que eu quero dividir com vocês, que é um ambiente muito interessante que nós temos aqui na Academia do Tidômios, que é um espaço totalmente voltado para os alunos, mediados por nós, professores, mas é um grupo que nós temos que é chamado de Exploradores da Natureza. E esse grupo, ele é livre, existem postagens que são dirigidas, né, onde é indicado que eles cumpram alguma tarefa, mas é um grupo livre, onde cada aluno ele pode entrar aqui e compartilhar, sabe, algo que ele descobriu. Ele pode compartilhar imagens. Quero achar para vocês aqui, logo abaixo vai ter imagens, sabe? Olha, imagens de animais que apareceram no quintal. Isso aqui é um animal que foi visitado, né? Uma aluna postou, olha o que apareceu no meu quintal aqui, olha, que interessante. Então, existem, além desse... Vou tirar aqui que a imagem fugiu. Então, além desse animal que eu mostrei para vocês, existem muitas outras experiências que os próprios alunos eles vão dividindo e vão compartilhando. Quero mostrar também aqui, nesse grupo, né, de exploradores de natureza, tem outras imagens para vocês. Deixa eu voltar aqui ao compartilhamento. Ô, Vitor, enquanto você abre, eu vou ler aqui a mensagem do Rodolfo, que ele falou, e realmente, olha, o legal é a interatividade que os alunos têm entre si. Eles, no Schoology, têm partilhado um conhecimento enorme. Estes dias vi um aluno postando a foto de uma mariposa típica da sua região e outro aluno comparando com a que havia na sua região, né? Gente, para quem não Exato. sabe, o Schoology, que o pessoal está mencionando aqui, é uma espécie de rede social fechada, né? Que só tem acesso os alunos da academia, né? Alunos, professores, equipe, de uma forma geral. Então, os alunos eles podem criar blog, assim como tem o grupo de natureza, pode ter um outro grupo sobre história, por exemplo, tem outro grupo lá que eles discutem monarquias, enfim, é bem legal, assim, é bem rico. E também é um ambiente seguro, né? Então, isso é uma vantagem que eu vejo, sabe? Às vezes você tem adolescente, por exemplo, que os pais têm esse cuidado. Meu filho não tem Facebook, não tem Instagram, não tem não sei o quê. Mas, sei lá, às vezes no judô, na natação, tá todo mundo falando, porque eu curti a foto de não sei quem, porque eu comentei não sei o quê, mas a minha postagem... E às vezes aquele adolescente, ou até aquela criança pode ficar meio assim, puxa, eu não vivo isso, eu não sei o que é isso, minha mãe não deixa. Então, para não ficar esse gostinho amargo, não, a gente tem uma plataforma em que é possível fazer isso, mas de uma forma segura, né? Então, é bem legal também, né? É uma coisa muito bacana que a gente pode oferecer aqui. Exatamente. Só para finalizar, quero só compartilhar aqui, dentro dessa experiência que a Bárbara acabou de descrever, um aluno fotografou, olha o lagarto que apareceu aqui na minha casa. E aí perguntou, olha, alguém conhece esse lagarto? Alguém já viu? Sabe se ele é perigoso? Sabe se ele é venenoso? E através dessa imagem, os próprios alunos foram identificando, olha, esse lagarto também apareceu aqui, ele é um filhote de teiu. Não, ele não é perigoso, você não é venenoso, você não tem problemas, né? Então, existe esse espaço onde os próprios alunos eles podem demonstrar a experiência deles, né, de exploração com a natureza, e eles vão interagindo e vão se localizando. Como cada um está numa parte do Brasil e outros até de fora do Brasil, eles vão descrevendo, olha, também encontro isso aqui, olha. E essa interação, como a Bárbara disse, é saudável, sabe? Ela é fundamental para esse desenvolvimento e esse estímulo das crianças com a experiência deles com a natureza. Encerro por aqui. Ô, Vitor, isso que você estava falando de fora do Brasil me lembrou do Sarau, um dos últimos que a gente viu agora, né? Gente, quem não sabe, o Sarau é o seguinte, né? Os nossos alunos, né, a cada trimestre, a gente promove um encontro como esse daqui, mais descontraído, né? Não uma aula, mas que eles é que vão mostrar ali seus talentos. Então, um vai recitar uma poesia, o outro vai dançar balé, a menina... O outro menino, tem um menino que ele é cuteleiro, gente, ele faz faca, então ele mostra as facas que ele fez, é muito legal, né? Então tem um outro que ele mora em Madagascar, e a família dele é uma família de missionários, já moram em Madagascar há muito tempo, e ele estava contando pra gente como que se prepara a falala, que é gafanhoto, que ele disse que tem gosto de amendoim. Então, é sensacional. É muito rica, assim, essa experiência, né? Muito legal. A gente tem outro aluno também, que é da Arábia Saudita, que mora lá, né, o Ian, e no fim do ano a gente sempre faz um evento de Natal, e a gente fez um concurso de presépios. E lá não vende presépio, né, porque não pode.
é proibido ser, enfim, coisa cristã, não pode vender árvore de Natal, nada disso. Então, ele que tem que fazer anualmente o presépio dele. Então, ele ganhou lá o concurso que teve, enfim, foi muito legal. O último presépio, quem ganhou foi o Rafael Nunes, né? Mas aí já foi uma marmelada. Brincadeira. Gente, é muito bom. Então, deixa eu contar para vocês aqui algumas outras coisas. Então, vocês viram aqui, brevemente, 3 cursos, né? O curso de ciências, o curso de história, o clube de leitura. Mas, assim, se vocês entram na página da academia, não sei se todo mundo aqui conhece, eu vou até compartilhar aqui a minha tela para vocês poderem ver. É uma infinidade, é muita coisa. E tem lá as descrições. Você clica aqui em cursos, desce aqui, vai cursos para crianças, por exemplo. Aí a gente vê aqui, ó, inglês, ciências, história e geografia, matemática, arte da linguagem, que é o nosso curso de português, a gente costuma chamar de arte da linguagem, porque não é só português, mas envolve literatura, eu trabalho com recitação de poesia, narração oral, como a gente falar. Tem o curso de latim, tem espanhol, alemão, português para estrangeiros, debate e oratória, música, e dentro de música a gente tem violão, piano, flauta doce, oficina de desenho, aquarela, clube de leitura, que o Levi mostrou pra gente, tem um musiquê que eu comentava com vocês, né, que é esse enriquecimento cultural, apreciação musical, apreciação artística, tem aula de religião também para quem quer, tem até aqui como sugestão qual o próximo curso que devemos abrir. Se vocês clicarem em cada um desses cursos, vocês vão encontrar lá descrições, alguns depoimentos de alunos nossos, né? Graças a Deus são já quase 600, mais ou menos 600 alunos que a gente atende aqui na Academia do Domus, né? Em várias cidades do Brasil e também outros países do mundo. A Araceli falou, não foi falado sobre a matemática. Pois é, Araceli, porque o problema é que, imagine, né? Se a gente não sairia aqui hoje, se a gente fosse falar todos esses cursos, né? Então, a gente pensou em focar nessas 3 áreas. E depois, se vocês quiserem, vocês podem falar com a gente pode montar outras aulas como essas aqui, né? A gente pretende ter outras aulas magnas ao longo do ano e chamar outros professores diferentes, né? De outros cursos que possam agregar ali em outras áreas também. Como eu falava, né? Quais são as condições especiais de outono, né? Que eu falei que ia comentar com vocês. É o seguinte, aqui na academia, como que funciona? A gente tem alguns momentos ideais para você entrar nas nossas turmas, que são, assim, no início dos trimestres, né? A gente costuma chamar, né, as turmas de outono, turmas de verão, turmas de inverno, turmas de primavera. Por quê? Porque no fim do trimestre a gente tem um período de exames, e isso já é todo pano para manga, a gente poderia fazer uma aula de 2 horas sobre exames, né? Por que fazemos exames na academia, como são os exames da academia, né? Que são diferentes dos outros, enfim. Mas a gente não consegue falar disso tudo agora, mas em resumo é uma forma de celebrar o aprendizado, né? Ficar fazendo pegadinha, testando o que o aluno não sabe, mas dando uma oportunidade para ele mostrar o que sabe, né? E testando ali também a sua memória de longo prazo. A gente não faz revisão antes do exame, é para ver realmente o que o aluno consegue reter do que ele aprendeu lá atrás. Bom, mas dito isso, depois dos exames a gente tem sempre um recesso, né? Porque o nosso ritmo de aprendizado ele é bem exigente, principalmente para quem faz todas as matérias. A gente tem alunos hoje com a gente que fazem português, matemática, história, geografia, ciência, inglês, violão, sei lá. Então, é um ritmo de estudos puxado. Então, a gente opta, né, em algumas escolas, né, tradicionais, em geral, o que elas fazem? Elas dão, às vezes, 2 meses de férias, né, um atrás do outro. Mais aquelas 2 semanas de julho e os feriados e tal. O que a gente faz aqui na academia? A gente procura ter uma semana de recesso a cada fim do trimestre e depois um mês inteiro lá no verão, né? Entre dezembro e janeiro. Que dá aquele respiro ao longo do ano, sabe? Em vez de você fazer só aquela super pausa, uma vez só, a gente faz pequenas pausas também para eles darem aquela renovada. Porque a gente acredita que você precisa estar também descansado para render bem. Então, após o recesso, a gente tem uma semana de autoavaliação, que é quando a gente conversa sobre aquele trimestre, os alunos têm a oportunidade de falar as dificuldades que eles tiveram, dar sugestões do que a gente pode melhorar e tal. E na sequência, a gente começa em si o próximo trimestre. Ou seja, meio que a gente vira uma página. Então, é aquele momento de você entrar
e se situar ali, sabe? Sem estar entrando no meio de um assunto, aquela discussão meio, sabe? Então, é um momento bom. Por isso que a gente costuma fazer essas aulas magnas nessas épocas, né? Então, essa é de outono por conta disso. O que mais? Algumas pessoas fazendo perguntas aqui, o pessoal já está respondendo no chat, mas eu vou ler aqui as perguntas também, que depois fica gravado, né? E é bom a gente ter o registro também. Tem uma pessoa aqui que perguntou se os alunos se encontram ao vivo com os professores, se as aulas são gravadas. É tudo ao vivo. Claro, se você perdeu uma aula, vai ter a gravação, e isso é muito bom, até para o pai e para a mãe poder saber o que está acontecendo nas aulas, poder acompanhar tudo, mas tem que participar ao vivo. É isso que a gente acredita, essa interação que vocês viram aqui, nessa discussão que a gente teve na hora lá com o José Eduardo Levi, né? É totalmente diferente quando você só fica escutando o que alguém falou e repetindo. A gente quer que o aluno seja, de fato, esse protagonista, no bom sentido, né? Ou seja, tem uma frase que eu ouvi uma vez, da própria Charlotte Mason, que ela fala que não há educação que não seja autoeducação. Ninguém pode forçar você a aprender nada. Você precisa querer. Você, né? Ninguém abre sua cabeça e joga alguma coisa lá dentro. Isso não existe. Né? Então, as pessoas falam, não, as crianças são esponjinhas. As crianças são papagaios. Mentira, são pessoas. Criança não é esponja, criança não é papagaio, criança não é vassoura, criança é pessoa. As crianças nascem pessoas. Precisam ser tratadas como pessoas. Né? O que mais? A Paula está perguntando se o exame é escrito ou oral, se é ao vivo durante a aula. Então, depende da idade. Né? No início, as crianças da escola prima ali fazem exames orais. Ali, né? A partir do 3º ano, a gente começa a pedir uma resposta escrita. 4º ano, acho que são 2. A coisa vai ficando gradual, até que eles realmente se habituem a fazer a narração escrita. E isso gente, é tanta coisa que a gente podia falar. Mas pense, né? A gente estava... Olha, hoje, eu estava vendo a mensagem da equipe de matemática, porque assim, na nossa curso de matemática, além de simplesmente fazer as contas e tal, tudo que eles fazem, eles também veem biografias de matemáticos. Porque assim, para você chegar numa fórmula matemática, foi uma luta, é uma batalha, é uma coisa épica. O pessoal demorou anos ali para descobrir aquele negócio, foi quebrando a cabeça, e isso tudo dá aquela emoção, dá aquele tom ali também da criança sentir aquilo que está acontecendo e entrar, embarcar junto com aquele matemático ali, né? Então, isso ajuda também a lembrar depois. Então, o professor estava falando lá, né? Que teve uma aluna que ela fez uma resposta oral falando sobre Newton e que ela gravou a resposta dela em vídeo em 9 minutos e que depois, na aula seguinte, ela ainda falou mais 3 minutos que ela tinha esquecido de falar. Ou seja, se você pedisse para essa aluna redigir esses 12 minutos que ela falou, provavelmente ela não diria tudo que ela disse ali no oral, né? Então, existe toda uma questão mecânica também. Às vezes fica cansado de escrever. Então, é importante que a gente consiga dar vazão para isso, no primeiro momento, oralmente, e depois ir transferindo isso para a parte escrita. O que mais estão perguntando aqui? Bom, enfim. Depois eu queria falar para vocês também sobre valores, né? A gente tem alguns pacotes aqui na academia, que quanto mais cursos você tem, mais desconto você consegue. Então, a média de um curso aqui na academia gira ali em torno de 350, por aí, a mensalidade, tá? Às vezes as pessoas chegam... Uma vez uma pessoa chegou... Estava falando isso com o Marcos hoje. A pessoa chegou e falou assim, nossa, mas esse curso online tinha que ser no máximo R$30. Vocês não têm custo com nada. Como assim não tem custo com nada, moça? Eu tenho que pagar professor, aqui esse povo todo é CLT, né? Então, aqui não é uma sala com 50 alunos, não é esses cursos de lançamento que o pessoal faz na internet, que, vendi para 10 mil pessoas. Tudo bem, mas você não está falando com essas 10 mil pessoas, você não está avaliando essas 10 mil pessoas, você não está corrigindo, você não está conversando, você não tem uma preceptoria. Porque aqui na academia, né, de tempos em tempos, o professor chama lá os pais do aluno para conversar sobre o desempenho, chama o aluno para traçar uma meta individual de aprimoramento, para desafiar aquele aluno a melhorar, não só do ponto de vista intelectual, mas também de formação humana. Sei lá, às vezes aquele aluno, ele está muito em casa, ele não faz esporte, ou ele não sai, não vê um verde, ou tem dificuldade de fazer amigo. Tudo isso, gente, a pessoa é algo, assim, corpo,
alma, tem o nosso psicológico, tem o nosso físico, todo esse aspecto social também, e tudo isso está interligado, então a gente precisa ver o ser humano nessa integralidade também. E os professores estão preocupados com isso. É por isso que tem que ter pouco aluno na sala, para a gente conhecer cada aluno, para a gente conhecer o pai, para conhecer a mãe, para conhecer o cachorro daquele aluno, sabe? Então, isso é importante. Então, como eu falei, a média é de 350 ali o curso, né? Mas, quando você pega várias matérias, esse valor começa a baixar. E, assim, se você tiver mais filhos ainda, o negócio pode chegar, assim, a 20% de desconto. Assim, muito... os descontos são grandes mesmo. Quando a gente fala, não é brincadeira, não. E é necessário que a gente coloque um valor, né? Primeiro, como eu falei, a gente tem que pagar essa galera toda. E também o próprio investimento, como eu falei para vocês, esse Schoology, essa plataforma, gente, é uma nota que a gente tem que pagar naquele negócio ali. Vocês não sabem. Para a gente poder ter esse ambiente para os nossos alunos. E comprar computador, webcam, investir em cenário, enfim. Eu queria fazer essa breve apresentação aqui da academia. Certamente vocês têm muitas outras dúvidas. E a nossa equipe está disponível para isso, né? Para responder mesmo. Ao longo, né, desses próximos dias, vocês podem entrar em contato com a gente está realmente nesse momento de matrículas, nessa pegada aí do outono. Então, para dar tempo de vocês entrarem ali naquela virada do trimestre, já começarem com a turma, não entrar no meio da confusão. As turmas elas já estão em andamento, né? Muitas delas, porque a gente começou lá no início do ano, mas também não tem problema, se vocês não conheciam a gente ainda. Há turmas com espaços, né, vários, a gente tem que ver direitinho, fazer exame de nivelamento, às vezes vai ser necessário fazer uma entrevista com a família para conversar, ver como que está a situação do seu filho, e ver, bater horário, enfim, esse processo demora, às vezes, 2 semanas, sabe? Assim, no barato, 2 semanas, porque realmente é algo muito, assim, minucioso. A gente precisa ver, sei lá, matemática, a idade do seu filho, o nível que ele está em matemática, qual era o material que ele usava antes, como que está o rendimento, se tem turma naquele horário, se tem vaga na turma, enfim. Então, imagina isso fazer para português, matemática, história, geografia, ciências, e aí lá vai, né? Então, realmente, é um processo que é cuidadoso. Então, quanto antes vocês falarem com a gente, melhor, porque a gente consegue já ir adiantando, enviando os exames de nivelamento, tudo isso para vocês. E assim, a Academia do Tisdomos, como eu falei, a gente tem alunos tanto que são homeschoolers, como outros que não são. Mas para quem é homeschooler, é muito bacana. Por quê? Nós não somos um curso reconhecido pelo MEC, tá? Já deixando isso de antemão, não somos uma escola. O que a gente oferece são cursos livres. É como se você, pai, mãe, homeschooler, decidisse contratar um professor particular para ir na casa do seu filho. Só que vai ser muito mais caro. E talvez na sua cidade não tenha esse professor, né? Que geralmente é o que acontece. Então, aqui na academia é isso, a gente reúne esses professores, a gente tem um processo extremamente cuidadoso com quem entra para dar aula aqui. É uma análise não só do ponto de vista acadêmico, mas também do quanto aquela pessoa está comprometida em buscar esses mesmos ideais, do bem, da beleza, da verdade, qual que é a visão de mundo daquela pessoa, o que ela pensa sobre educação, né? Então, não é qualquer pessoa que vai estar ali com seu filho, você pode ter certeza disso. E, assim, o que eu ia dizer? Assim, além disso, né, desse cuidado, pensa só, geralmente o medo das famílias homeschoolers e se for denunciado, e se disserem que tem abandono intelectual, enfim. Se por alguma razão, né, isso acontecesse com você, que em geral isso acontece com um número irrisório assim, de famílias comparado com o total que faz homeschooling, é muito mais fácil de você provar que você está de fato oferecendo uma educação se você tem um portfólio, né? Ou seja, você tem ali documentação. Você mostra que o seu filho está aprendendo. Aqui na academia, você vai ter os registros dos exames, você vai ter as horas, porque a gente tem presença, né? Então, vai dizer lá quantas horas de frequência o seu filho teve em cada matéria, tem lá a avaliação de cada professor com a correção. Você tem as gravações das aulas, que eu já falei disso, né? Os registros todos, enfim. Então, isso realmente dá um grande material, né, de documental, que você fica mais tranquilo, sabe? Você sabe que tem alguém registrando isso para você. O trabalho que você vai ter é só baixar aquilo ali e pronto, né? Salvar. O
que mais que eu queria dizer para você? Algumas perguntas aqui também. Seria interessante falarem mais sobre como iniciar no homeschool. Daria bastante pano para manga também, né? Como começar no homeschool. Basicamente, assim, a educação domiciliar... Olha, tem um vídeo, eu vou colocar aqui até o link para vocês, que recentemente a gente fez um encontro chamado Encontro Nacional Virtual de Adolescentes Homeschoolers. A gente fez isso no fim de semana passado. E uma das palestras falava justamente sobre essa situação, né? O homeschooling, ele é legalizado, não é legalizado, como é que não é. E o Jonatas Dias Lima, ele fala assim, com muito detalhe. Ele foi uma das pessoas que escreveu o projeto de lei que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados. E agora está aguardando o Senado, né? Então, em resumo, deixa eu até colocar aqui o vídeo para vocês assistirem depois. Só um pouquinho, vou colocar o link aqui, que realmente vale muito a pena para entender mais aprofundadamente, porque você encontra muita informação desencontrada, sabe? No YouTube, porque tem coisas ali que as pessoas... peraí, mandei para a pessoa errada. Coisas que as pessoas dizem sobre homeschooling que se referem a antes do STF ter se pronunciado, sabe? Porque antes do STF ter se pronunciado, meio que cada um tinha ali a sua posição. Eu acho que sim, porque o Brasil é signatário de tratados internacionais. Eu acho que não, porque não sei o quê. O que o STF falou? O STF falou, olha, precisa de lei. Ele não falou, façam homeschooling, tá liberando. Ele falou, olha, ele não disse que era inconstitucional, que é muito bom se ele dissesse se realmente a gente estava perdido, mas ele disse, precisa de uma lei. Então, vão correr com o Legislativo. E o Legislativo trabalhou, fez lá um texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está aguardando os senadores votarem. Então, atualmente, é proibido fazer homeschooling no Brasil? Não. É permitido? Legalizado? Não. Estamos nessa situação aí de aguardar, na realidade, né? Então, é uma decisão heróica dos pais, como o Jonatas até fala isso, né? Porque você está se colocando numa situação de poder ser denunciado. Como eu falei, né? São poucos os casos, mas você pode ser denunciado, pode. Mas também eu não entendo muito quem tem medo de fazer homeschooling por causa de denúncia, porque é como se você estivesse dizendo assim, sabe, eu vou colocar meu filho na escola porque eu tenho medo de que me obriguem a colocar ele na escola. Eu não entendi, né? Porque é meio que estranho, né? Tipo, se você for denunciado, a única coisa que vai acontecer com você é que vão obrigar você a colocar seu filho na escola. Então, aí você coloca, né? Então, se você conseguir fazer 3 meses de homeschooling, já está no lucro, já está ótimo. E o que normalmente acontece com a maioria das famílias é que elas conseguem levar os filhos aí para frente anos e anos sem qualquer problema com relação a isso. Mas é uma decisão que tem que ser pensada, você tem que calcular, ver o quão disposta você está a isso, e se você tiver, a gente está aqui para ajudar. Essa é a ideia, tá? Então, quem opta pelo... E também, se você não quiser, se você quiser colocar seu filho na escola, ele pode ir para a escola de manhã e de tarde ele está aqui no clube de leitura, ele está no inglês, ele está também participando desse ambiente, porque a gente não é exclusivo para homeschoolers. A gente quer ajudar quem quer ser ajudado. Esteja onde estiver, mora onde estiver, com a modalidade de educação que tiver, tá? O que mais? O pessoal está falando aqui. Legal. Basicamente isso que eu já tinha respondido, né? Não sei se alguém tem alguma outra pergunta. Uma dúvida que eu tenho é sobre histórico escolar. Bom, isso, no caso, para você acessar a universidade, o que se faz geralmente é que o aluno faz o Enseja, que é uma prova que te dá um certificado, né? Tem o Enseja de ensino fundamental e tem o Enseja de ensino médio. Você faz lá do ensino médio e você recebe um certificado de ensino médio e faz o vestibular para a universidade como você quiser. Você não precisa de um histórico nesse sentido. E mesmo que você precisasse, de repente, eu quero ir para uma universidade internacional, vou para os Estados Unidos, não quero fazer Enseja, não quero nada disso. Academia, você pode me fornecer aí um histórico, dizer o que meu filho estudou, a carga horária que ele teve, as matérias? Podemos, né? Não é uma coisa ligada ao MEC, mas não é que necessariamente uma universidade lá de fora vai exigir isso de você, né? Então, depende bastante da circunstância. Bom, mas não é tão esse o nosso escopo, a gente poderia, de repente, se encontrar num outro momento para falar sobre esses temas, também já o avançar da hora, já são 10h08. Mas eu quero agradecer demais vocês terem acompanhado a gente aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Quem não conhecia a academia, bem-vindos. Tem muita coisa gratuita para vocês acompanharem. Tem o Pod Clássica, que é o nosso podcast. Tem o canal, como eu falava, a gente está colocando essas gravações do encontro para adolescentes que a gente organizou lá no YouTube. Enfim. E eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp os contatos da nossa equipe para vocês saberem mais. Puxa, eu fiquei interessado, queria saber um pouquinho quanto ficaria. Tenho 2 filhos, queria fazer 3 matérias cada um. Como é que seria esse desconto? Será que dá para a gente conversar? Vamos falar, né? E o importante é que quanto antes você puder começar essa conversa, melhor. E você imagine pelo WhatsApp, né? As pessoas vão falando e aí tem que meio que ir por ordem ali. E como eu falei, a coisa demora, não é tão simples. Né? Vai exame, o professor corrige, a nivelamento, a entrevista, a coisa demora. Então, para a gente poder fazer as coisas com um tempo bacana, de uma forma tranquila, leve, sem estresse, né? Vamos tentar fazer isso já, tá bom? Juliana, muito obrigada também. Jade, pessoal aqui agradecendo. Vamos ficando por aqui. Um bom fim de semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Até lá.